O mar é fascinante e aterrorizante. Apenas 20% das suas profundezas foram exploradas. E o restante? Um abismo escuro e insondável, cheio de segredos. Para alguns é férias e diversão, já para outros é um terror de completo medo. O nome desse medo é talassofobia. Talassofobia é o medo persistente do irracional, medo do que você desconhece. Eu digo isso porque eu, como criador de conteúdo, eu tenho esse medo desde criança. Ou seja, você tá no mar e você não saber o que existe ali, se existe alguma criatura, se existe algo desconhecido. Como sabemos, o mar é muito grande e por esse motivo muitas pessoas têm medo. É um medo bastante comum, um medo que persegue muitas pessoas. Assim como algumas pessoas têm medo de lugares apertados ou um tipo de pavor, medo da talassofobia, que é um sintoma, é um acontecimento, é algo bastante comum em várias pessoas. Na psicologia, o medo do mar é como se fosse uma resposta primitiva. O nosso cérebro foi programado para temer o desconhecido. Ou seja, o mar, que é gigante, muitas das vezes a gente vai temer ele porque a gente não sabe o que habita naquele lugar. Imagine só, o ser humano durante todos esses anos não explorou nem 100% do mar, só 20%, se eu não estou enganado, ou foi 5%. Muitas pesquisas, até a própria NASA, parou de estudar o mar por ele ser bastante complexo. Ou será que existe algo que a gente desconhece? Será que existe algo que eles não querem que a gente saiba? Para quem sofre de talassofobia, não é só água. É um mar que consome a mente com diferentes pensamentos, diferentes medos. Mas será que esse medo é tão irracional assim? O oceano esconde segredos ou coisas que nunca foram explicadas, até mesmo que muitos se questionam até hoje. Uma curiosidade é que mais de 80% do oceano ainda não foi explorado. Existem formas de vidas que a gente nunca nem viu. A Fossa das Marianas, por exemplo, nunca foi muito bem explorada e é muito cheia de curiosidades e acontecimentos que algumas pessoas nunca souberam explicar. A Fossa das Marianas é um dos pontos mais fundos da Terra, onde o Sol não chega. Sendo assim, imagine só que tipo de criaturas tiveram que se adaptar a esse tipo de lugar. Como ele é muito profundo e o Sol não chega, muitas criaturas são meio que cegas e são meio diferentes. Ou seja, há muitas coisas nesse mundo que a gente nem sabe que existe. Há alguns anos atrás, um som no mar muito forte foi identificado, um tal blop. Enorme nas profundezas do mar? É um questionamento bem interessante de pensar. A talassofobia deve ser você e você nem percebe. O que você sente quando olha para o mar? O que você deve imaginar? Quantas histórias devem existir ao redor desse oceano enorme? É algo muito questionável, algo que desde criança eu ficava me perguntando. Quantas histórias deve ter por aí? Quantas criaturas habitavam nesse lugar imenso, nesse lugar cheio de histórias? E você fica perguntando, será que existe alguma criatura? Será que existiu algo diferente que a gente não sabe? O mar é um mistério, beleza e medo, mas é algo admirável. Para alguns, ele representa a liberdade. Já para outros, ele representa como somos pequenos e frágeis nesse mundo. Cuidado ao olhar para o abismo, ele pode estar olhando de volta.